Mudando de assunto, a matemática causa ansiedade em mais de 80% dos estudantes brasileiros, de acordo com pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Oi, Kidu. Juliana Santos está voltando ao vivo. Ô, Juliana, por que a matemática faz isso com tanta gente, hein? Eu também não sei, Renata. Eu estou incluída nessa porcentagem, pelo menos na época, né, em que a gente estudava ali, ensino fundamental, ensino médio. Matemática sempre foi um problema para mim. E é interessante porque, se a gente observar, né, de forma geral, esse medo, né, esse receio da matemática tem muito a ver com a dificuldade da matéria, com a exigência dela no currículo mesmo, às vezes de muitas profissões, mas a ansiedade pela matéria pode dificultar muito a aprendizagem dela. Eu conversei com o João Antônio Carvalho, que é professor, a gente bateu um papo sobre esse assunto, e como a ansiedade dificulta, viu? A gente vai acompanhar essa entrevista agora. João Antônio Carvalho, professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A ansiedade pode prejudicar o aprendizado da matemática? Saiu uma pesquisa divulgando aí que 81% dos estudantes brasileiros têm esse problema. Isso é verdade? A ansiedade realmente pode prejudicar no aprendizado da matemática? Bom dia, Juliana. Bom dia a todo mundo da Rádio Cidade, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Sim, com certeza pode prejudicar bastante. Não só no aprendizado da matemática, mas no aprendizado de qualquer coisa. Se você é ansioso ou se o seu emocional está desequilibrado, a gente tem muito mais dificuldade de absorver qualquer conteúdo, tá? O que acontece é que na matemática, né, a ansiedade é maior, né? Gera-se mais ansiedade, gera-se ansiedade em mais pessoas. Por isso a pesquisa deixou isso bem claro, né? Ninguém tem tanta ansiedade ao ter que estudar, por exemplo, história. Ninguém passa por um momento de ansiedade muito grande quando vai estudar, por exemplo, geografia ou até mesmo inglês, que muita gente também tem dificuldade. A grande vilã do emocional da maioria dos estudantes é realmente a matemática. Seria pela dificuldade maior da disciplina, pelo peso que ela causa no currículo e por isso, né, já geram aí essa ansiedade? A ansiedade pelo fato da matéria ter um certo peso, digamos assim, no Enem são 45 questões de matemática, né, muito importante para o estudante, ela vai ser diferenciada de acordo com a idade do aluno, né? Quando você está ali no Fundamental 2, no 8º, 9º ano, poucas crianças, elas têm a consciência da importância que a matemática vai ter num momento tão crucial da vida delas, como é o caso do Enem. Você percebe a ansiedade em relação ao peso da matemática, você percebe a ansiedade quando você vai se aproximando do Enem. Então, quem está ali no seu 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, já tem uma consciência de que a matemática vai ser importante para ela lograr êxito, para ela conseguir sucesso naquilo que ela se dispõe quando for fazer o Enem. Então, o pessoal que está ali no 7º, 8º, 9º ano não tem muita consciência do peso da matemática para suas vidas no Enem. Por isso, a ansiedade gerada não é por causa do peso da matemática. A ansiedade gerada é porque na matemática, muitas vezes não, na maioria absoluta delas, não é suficiente decorar. Não é suficiente ler, não é suficiente sentar momentaneamente e tentar memorizar alguns detalhes. Os professores fazem muito bem com que as provas de matemática, com que os exercícios de matemática façam aquilo que a matemática tem que fazer, exigir que o aluno pense. E muitas vezes tentar solucionar o problema a partir de conhecimentos prévios, que é essa a função do pensamento lógico, do pensamento matemático, isso gera estresse no aluno. Ele vai ter que resolver o problema, e não foi sentando e tentando memorizar e marcando com marca-texto verde e limão que isso vai resolver, tem que pensar mesmo. Então, acho que a principal causa dessa ansiedade é forçar o aluno, a matemática, ela força o aluno a sair de uma zona de conforto, de uma zona com a qual ele está acostumado, que é simplesmente sentar, ler e marcar com marca-texto os textos que estão ali na frente. Professor, e como os alunos podem fazer para controlar esse sentimento? Olha, a emoção é muito subjetiva.
Tá, então cada um lida com esse emocional de uma forma diferente. Eu vejo que, no geral, essa geração mais nova, ela não está habituada com a frustração, ela não está acostumada a se frustrar. É uma geração que, no geral, né, estou falando, claro, deixando bem claro, de forma bem generalista, ela não está acostumada a receber não, ela não está acostumada a fracassar. Então, uma criança, um jovem, um adolescente, que nunca fracassou na vida, em qualquer coisa que tenha desejado, sei lá, quer um iPhone novo, recebe, quer ter dinheiro para sair com os amigos, recebe, sem nunca ter sido frustrado por um não, sem nunca ter sido confrontado diretamente por um fracasso, por uma vergonha, por um sentimento negativo, essas crianças, elas se acostumam a nunca sofrer sentimentos negativos. E acredito que a frustração de não aprender matemática, de não conseguir raciocinar para resolver o problema, até por um pouco de preguiça e muito de ajuda do celular, né? O celular é um inimigo absoluto da educação, porque, na maioria das vezes, distrai o aluno em vez de ser uma ferramenta de busca de conhecimento, que pode ser usado dessa forma. Então, se você somar todos esses aspectos, o emocional das crianças está muito fragilizado. Elas não estão acostumadas a, por exemplo, entender que precisam se esforçar quando o desafio é grande. Isso é o que acontece nas questões, nas provas de matemática, por exemplo. A solução que eu dou, a sugestão que eu dou para pais, para professores e para alunos especialmente, é que não desistam na primeira dificuldade. Tá, eu não consegui responder essa primeira questão, o que é que eu faço? Alguém explica, ele vai lá e faz, aí eu apresento logo em seguida uma segunda questão semelhante. Vai ter que fazer sozinho, até o momento em que esse bloqueio, esse obstáculo, ele seja sanado. Porque se a gente ficar resolvendo para eles, o tempo todo, quando eles enfrentam um problema, impedindo que eles sozinhos enfrentem e resolvam o problema, eles nunca vão conseguir sequer pisar o primeiro degrau, porque o primeiro degrau vai ser um obstáculo. Então, eles têm que se livrar sozinhos dos obstáculos pequenos, para com isso aprender a se livrar dos obstáculos grandes. Professor, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição da Rádio Cidade. Fiquem todos bem, todos os ouvintes, inclusive. A gente acompanha agora, né, a fala do João Antônio Carvalho, professor. A gente conversou um pouquinho sobre a dificuldade, né, que a ansiedade gera para que os alunos aprendam matemática. A gente sabe que, de fato, é uma matéria que gera aí um certo temor, né, por ser uma matéria um pouco mais difícil, é uma matéria que tira a gente da zona de conforto, a gente precisa resolver problemas, mas é necessário sim passar por ela faz parte da nossa vida, né, de forma geral, e como o professor explicou para a gente, é realmente enfrentar, é realmente não desistir, né, na primeira dificuldade que foi encontrada durante esse aprendizado da matemática, até porque a gente precisa sim dela para nossa vida, basicamente. Então, os alunos aí que estão nos acompanhando, vai com medo mesmo, estuda matemática e vai dar certo. No final vai dar certo. Renata. Obrigada, Juliana. Um abraço para o professor João Antônio também, que é um fera na matemática. 10 horas e 23 minutos. WhatsApp.